Olá, então vamos falar de compulsão alimentar. Eu sempre vou dar uma olhadinha aqui porque eu quero trazer muito conteúdo em pouco tempo, então preste atenção. A compulsão alimentar, ela tem dois elementos importantes a serem observados. O primeiro elemento é que a pessoa com transtorno de compulsão alimentar, ele vai consumir uma grande quantidade em um período determinado de tempo, normalmente ele 2 horas. E o segundo elemento é que ele, enquanto ele come, ele sente uma perca de controle, ele acha que ele não tem controle, perca das forças, que ele não consegue controlar aquela mastigação, aquele comportamento de comer. E outras questões também estão ligadas a isso, como a vergonha, comer escondido, com vergonha do que os outros vão pensar, sentir, né? Perceber. Sente aquele desagradável de tão cheio que a pessoa fica, se sente culpada. Então, são algumas características ali do TCA, que é o transtorno de compulsão alimentar. E aí, uma outra questão também, você pode estar pensando, eu como exagerado e sinto isso, então provavelmente eu tenho TCA. Não, o TCA, o que é importante você também analisar? Esses sintomas, esses padrões de comportamentos que eu acabei de citar, ele precisa acontecer por mais que uma vez na semana durante um período de 3 meses. Então é algo ali bem recorrente, podendo chegar a 14 vezes por semana esses mesmos comportamentos. Então precisa ficar bem atento aí. Se você percebe que você tem algum dessas características, se você percebe isso acontecendo com você, procure um psicólogo, procure um psiquiatra. E agora vamos falar um pouquinho sobre o vídeo da Dani. Vou falar Dani, gente, para não correr o risco de eu errar o nome. O vídeo da Dani. E eu vou dar uma olhadinha aqui para eu ir vendo o que ela falou para a gente ir conversando sobre isso. A primeira coisa que ela falou é que ela citou ali que as blogueiras estavam erradas quando falava que restrição causava compulsão e ela falou que não era bem assim, que era o contrário, que restrição não causava compulsão. Só que isso é comprovado cientificamente. Foi feito testes em animais e em pessoas. E as pessoas que ficavam por jejum durante um tempo consumia mais do que normalmente iria ser consumido se não estivesse nesse jejum. Uma outra questão que ela trouxe também é que ela procurou um nutricionista comportamental para esse tratamento. E nutricionista, ele estuda dieta, psicólogo estuda comportamento. Então, o nutricionista ele vai saber muito sobre alimento, muito sobre dieta, mas de tratamento ele não tem nem regulamentação para isso. A única pessoa que pode diagnosticar e também fazer o tratamento é o psicólogo e o psiquiatra quando são assuntos de transtornos mentais. Então, o nutricionista comportamental realmente não vai conseguir dar um bom tratamento para você, porque ele não tem uma bagagem de conhecimento suficiente para isso. Então, vamos lá para o próximo. Ela falou que a compulsão alimentar é um vício, né? Não, não é um vício. Compulsão alimentar é compulsão alimentar. É um transtorno. Dentro do DSM, que é o Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais, que nós, psicólogos e psiquiatras usamos, que nele traz algo que pode parecer como vício. Ele traz os transtornos por uso de substâncias. Nesse transtorno de uso de substâncias são os que mais se parecem ali com a palavra vício, que está dentro dele o álcool, tá dentro dele os jogos, a cafeína e também tá dentro dele as drogas. Então são essas que são dentro desse uso por substâncias. Ah, você pode falar, então o açúcar pode ser então um transtorno de uso de substâncias. Não. O DSM, antes mesmo de lançar, eles fizeram testes para ver se conseguia trazer o açúcar, né, para dentro desse uso de substâncias. Só que os estudos não foram suficientes para isso. Então, por isso ele não foi colocado. Então, foi comprovado até o momento que açúcar não vicia. Cafeína pode viciar, álcool pode viciar, droga pode viciar e jogos pode viciar. Por mais que é uso de substâncias, os jogos estão dentro dessa categoria. Deixa eu ver mais o que ela falou. Foi só esses que eu trouxe sobre isso e agora eu quero responder um pouquinho das perguntas. Eu quero ser bem objetiva, mas eu quero ficar bem claro aqui para vocês o que eu tô falando. Me perguntaram como que trata a compulsão alimentar. A compulsão alimentar
ela foi muito boa essa pergunta porque ela falou de trata, ela não falou como que cura. Não existe cura. Quando alguém te prometer cura, pode, porque não existe cura. Nós falamos de remissão de sintomas, de tratamento. Para o tratamento de transtorno de compulsão alimentar, a gente tem o psiquiatra, que ele vai entrar com o medicamento necessário, o psicólogo, que vai trabalhar com a terapia para ajudar ele a viver de uma maneira melhor, né? Lidar com essa situação, lidar com essa ansiedade que vem antes dessa compulsão, né? Entender o que que faz ele comer, o que que fez ele dar essa compulsão. Vários assuntos específicos. E também o nutricionista, que vai trabalhar com a dieta. Mas no caso da compulsão alimentar, ele não vai começar com a dieta restritiva, porque se ele entrar numa dieta restritiva, ele gera o sintoma ali da compulsão novamente. Então é um trabalho bem minucioso, que é necessário sim, já respondendo a próxima pergunta, se é necessário o tratamento medicamentoso ou se só a terapia basta. No caso da compulsão, é necessário a medicação psiquiátrica, porque a pessoa está numa ansiedade excessiva e ela precisa voltar aos eixos para que a gente consiga fazer um bom tratamento com essa pessoa, para que ela se adira, não sei qual que é a palavra, mas que ela se adeque ali, né, à alimentação que o nutricionista vai passar. Uma outra questão que vocês trouxeram, deixa eu ver aqui, se com o tipo de comida eu posso ter a compulsão. Não, compulsão alimentar, você não vê o que você está comendo, você só vai comendo se você gosta ou não, você só perde o controle na sua mente, você perdeu o controle, você não consegue controlar o que está entrando na sua boca, é chocolate, é gordura, é sal, é tudo. Um chocolate, se você não consegue resistir a um chocolate do dia, não significa compulsão. Compulsão vai um pouco mais além que isso. E, por último, se outros transtornos podem desenvolver o TCAA, né, o transtorno compulsivo de compulsão alimentar. Então, pode sim, depressão pode gerar o transtorno de compulsão alimentar, como também o transtorno de compulsão alimentar pode gerar depressão. Então é muito fácil ter essa comorbidade de sintomas, de transtornos aí, né? Vai apresentar pode, se não for tratado, vai apresentar outros transtornos. E aí vai ser um pouquinho mais difícil esse trabalho, mas não é impossível esse tratamento. Tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Enrolei um pouquinho, acabei agora as sessões, mas com fé em Deus, vocês aprenderam um pouquinho aí, tá? Um beijo, gente!